do absolutismo nesse país. Essa revolução, além de seu caráter burguês, teve uma grande participação popular e atingiu um alto grau de radicalismo, uma vez que a situação do povo francês era precária, em virtude da crise que o país enfrentava. A Revolução Francesa foi um marco na história da humanidade, porque inaugurou um processo que levou à universalização dos direitos sociais, das liberdades individuais, a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Revolução Francesa só foi possível graças à popularização das ideias do Iluminismo. A Revolução Francesa foi resultado da crise política, econômica e social que a França enfrentou no final do século XX. Essa crise marcou o fim da monarquia absolutista que existia na França há séculos e da antiga ordem de privilégios que constituía o antigo regime francês. Nessa época, a França era governada por Luís, e a sociedade era dividida em classes sociais conhecidas como estados. Primeiro estado era clero, segundo estado nobreza, terceiro estado povo. Definição genérica que incorpora o restante da sociedade francesa. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi anunciada ao público em 26 de agosto de 1789 na França. Ela está intimamente relacionada com a Revolução Francesa. Os constituintes, temendo que a violência aumentasse, tomaram algumas medidas para conter as ações do povo. Assim, os privilégios feudais foram abolidos na França no início de agosto, e ainda nesse mês foi anunciada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um dos documentos mais importantes de toda a Revolução Francesa. Essa declaração estabelecida, na teoria, que todos os homens eram iguais perante a lei. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, juntamente com o decreto de 4 e 11 de agosto de 1789, sobre a supressão dos direitos feudais, é um dos textos fundamentais voltados pela Assembleia Nacional Constituinte, formada em decorrência na reunião dos Estados Gerais, adotada em seu princípio antes de 14 de julho de 1789. Ela ocasiona que a elaboração de inúmeros projetos. Após exaustivos debates, os deputados votam no final do texto, no 26 de agosto de 1789. Ela é composta de um preâmbulo e 17 artigos referentes ao indivíduo e à nação. Ela define os direitos naturais e imprescritíveis, como a liberdade, a propriedade, a segurança, a resistência à opressão. A declaração reconhece também a igualdade, especialmente perante a lei e a justiça. Por fim, ela reforça um princípio da separação entre os poderes. E afinal, quais direitos foram conquistados com a Revolução Francesa? Direitos fundamentais, que são ideia da Revolução Francesa. Como as principais ideias da Revolução Francesa são liberdade, igualdade e fraternidade, consolidaram-se a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada pela Assembleia Nacional em 26 de agosto de 1789. Napoleão Bonaparte. O presente trabalho demonstra o período conhecido como Era Napoleônica, que perdurou por 15 anos, durante o qual a França formou um grande império, sob o comando de Napoleão, figura central da política francesa. Estabeleceu como objetivo dessa pesquisa o enfoque e a genialidade militar de Napoleão Bonaparte, a estratégia adotada como planejou e arquitetou um dos maiores exércitos existentes que dominou a Europa, no período conhecido como Era Napoleônica. Para dar respostas a tais objetivos, foi realizado um levantamento bibliográfico referente ao tema, seguido de leitura, fichamento e resumo que nos permitiu concluir que Bonaparte foi uma pessoa muito inteligente e soube aproveitar muito bem o seu momento político na França. Ao destacar como um general capaz de organizar exércitos com estratégias de guerra que imprimiram sua marca naquele período. Para isso, o grande imperador fez uso de estratégias, organizações de batalha e também de espiões,
montando um grande aparato militar, ao ponto de formar um poderoso exército continental da época, apoiado pelos ideais da Revolução Francesa, que lhe proporcionou a espetacular conquista territorial da Europa no século XIX. Napoleão teve como propósito derrubar seus inimigos e impor seu poder absoluto por toda a Europa. Ao terminar, a presente pesquisa chegou à conclusão que Bonaparte queria o controle total da Europa e tornou-se um grande desposta esclarecido com inovações militares no campo de estratégia e política, ao impor um forte autoritarismo por todo o continente europeu. Napoleão Bonaparte nasceu em Ajaccio, capital da Córcega, ilha recém-adquirida pela França à República de Genova, no dia 15 de agosto de 1769. Foi um militar, líder político e imperador dos franceses. Instituiu o Império Napoleônico e conquistou um vasto território para a França. A ascensão de Bonaparte ao poder foi consequência direta da crise ocorrida na França no final do século XVIII. Naquele momento, havia a busca por um regime de liberdade política e igualdade de direitos. Sobre a carreira militar e política, ele estudou em Ajaccio e, com 10 anos de idade, seguiu para o Colégio Militar de Brienne, na França. Em 1784, ingressou como bolsista na Escola Real Militar, no Campo de Marte, em Paris, onde começou a sua carreira. Com 16 anos, foi graduado subtenente de artilharia, fiel sempre à monarquia e à disciplina militar. Inicialmente, se posicionou contra a Revolução Francesa. No dia 2 de dezembro de 1804, por referendo, Napoleão Bonaparte se faz imperador e é coroado pelo Papa Pio VII, tornando-se Napoleão I, imperador da França. Agora eu vou falar um pouquinho do porquê Napoleão quis começar uma guerra. Origem. As guerras napoleônicas foram resultado direto das guerras revolucionárias francesas de 1792 a 1802, desencadeadas pelo choque entre os novos ideais revolucionários e a defesa do sistema monárquico nos países europeus, representando principalmente pelo Sacro Império Romano. A França tomou a iniciativa de conquistar territórios. As guerras revolucionárias francesas foram divididas em dois períodos: as guerras contra a primeira e a segunda coalizões. A primeira coalizão foi composta pelo Sacro Império Romano, pela Grã-Bretanha, Espanha, Irlanda e Portugal e alguns outros reinos menores. A segunda coalizão foi formada pelo Sacro Império Romano, Áustria, Grã-Bretanha, que se tornou Reino Unido em 1801, Rússia, Portugal e Império Otomano. Nos dois confrontos, a Primeira República da França saiu vitoriosa, conquistando os territórios a oeste do rio Reno, a região de Piemonte, estabelecendo repúblicas aliadas da Suíça, Itália e Ligéria, no território da antiga Genova. Um novo império. Bom, o sucesso de Napoleão nas campanhas das guerras revolucionárias deu a ele força para dar um golpe militar e assumir o poder em 1799, tornando a França oficialmente um império. Coube a ele encerrar os conflitos com a segunda coalizão com um acordo de paz com o Reino Unido, o Tratado de Amiens, em março de 1802, mas as tensões originadas das guerras revolucionárias ainda estavam latentes em todos os continentes. Bom, a paz durou pouco. O início oficial das guerras napoleônicas foi com o rompimento do tratado por parte do Reino Unido em 1803. Por quê? Entre outros motivos, Napoleão se recusou a permitir que os ingleses participassem de assuntos diplomáticos e comerciais com a Europa continental. O conflito começou não nos campos de batalha, mas com guerras comerciais. Com a força da Marinha, a Inglaterra fez um bloqueio naval à França. Em resposta, os franceses impuseram um embargo econômico em parceria com os países aliados do continente: Dinamarca, Noruega, Prússia, Suíça e Rússia, que foram a segunda liga na neutralidade armada.